O método Cut to Grow mudou completamente minha visão. Hoje eu vejo o corte como uma ferramenta de crescimento. Antes eu cortava para deixar o cabelo bonito, hoje eu corto com propósito. Tenho mais segurança, eu entendi de verdade sobre cabelo, agora eu tenho domínio sobre o que eu estou fazendo. Porque ela achava que não ia dar certo. E quando ela tirou, eu falei, Thay, deixa eu aplicar o método Cut to Grow no teu cabelo que você vai amar e vai dar super certo. Ela confiou em mim e quando eu cortei, ela nem acreditou no resultado, gente. Você vê saindo daquela ponta rala para aquela ponta gordinha, o cabelo da cliente encorpado e até a própria cliente olhando assim no espelho e falando: Fala galera, tudo bem? Eu sou Cadu Cesário, criador do método Cut to Grow e essa é a segunda aula da nossa jornada, gente. Mas antes de começar, eu preciso te fazer uma pergunta. Você assistiu a primeira aula? Porque se não assistiu, faz um favor para você, vai lá e assiste primeiro, gente. Porque o que eu vou te mostrar hoje faz sentido quando você entende oportunidades que está passando na frente dos seus olhos. Na aula passada, eu te mostrei uma coisa que muita gente nunca tinha parado para perceber. Existe uma demanda enorme de mulheres procurando ajuda, porque o cabelo não cresce, gente. E existe uma vaga aberta praticamente em toda a cidade, a vaga de especialista em crescimento. O profissional que a cliente procura quando está desesperada, porque já tentou de tudo e não funcionou. E hoje eu quero dar esse passo além, porque descobrir oportunidade é importante, mas existe uma pergunta bem maior. Quem é o profissional que ocupa essa vaga? Me conta. O que ele faz de diferente? O que ele enxerga que os outros não enxergam? E principalmente, porque algumas pessoas se tornam referência na região, enquanto outras passam anos cortando o cabelo e continua sendo apenas mais uma opção. Por quê? Deixa eu te contar uma coisa. O especialista em crescimento, ele não nasce especialista, gente. Ele se torna especialista. E isso muda tudo, porque talvez você esteja aí, me assistindo agora pensando: Cadu, mas eu ainda tenho medo de cortar. Eu ainda fico inseguro. Cara, eu ainda tenho receio de errar. Não pensa dessa forma. A maioria das pessoas que hoje são referências começou exatamente assim. A diferença é que elas encontraram uma lógica. Porque confiança não vem antes, gente. Confiança vem no depois. Primeiro vem a clareza, depois vem a segurança e depois a confiança. É exatamente essa lógica que eu vou te mostrar hoje. Pela primeira vez, eu vou abrir o raciocínio que existe por trás do Cut to Grow. A lógica, o jeito de pensar. O que faz um profissional olhar para um cabelo e enxergar algo que a maioria não vê. Eu vou fazer isso numa cliente real. Lembra da modelo da aula passada? Se não lembra, volta na aula, hein? Hoje você vai acompanhar o começo da transformação dela. Vai entender por que certos cabelos continuam quebrando. E vai entender porque o objetivo não é simplesmente cortar o cabelo. O objetivo é construir crescimento. Agora preste atenção, porque quando você entende essa lógica, acontece uma coisa muito, mas muito interessante. Você para de cortar cabelo no chute. Para de depender da sorte e começa a tomar decisões com muito mais segurança. E talvez, pela primeira vez, você perceba que o problema nunca foi falta de talento. Talvez ninguém tenha te mostrado como pensar. Vem comigo. Agora deixa eu te mostrar uma coisa, porque talvez você esteja pensando: Tá, Cadu, mas essa lógica realmente muda alguma coisa? Gente, muda. E muda muito. Porque quando o profissional começa a entender o porquê do que está fazendo, cara, ele para de cortar no automático. Ele começa a tomar decisões. E olha o que a Micaele falou. Antes eu cortava para deixar o cabelo bonito, hoje eu corto com propósito. Tenho mais segurança, eu entendi de verdade sobre cabelo, agora eu tenho domínio sobre o que eu estou fazendo. Cara, presta atenção, hein? Nessa frase, porque ela resume exatamente o que separa um profissional comum de um especialista. O profissional comum executa, o especialista entende. O profissional comum olha para o resultado de hoje, o especialista olha para o resultado de hoje, mais de 6 meses e de 1 ano depois. E quando você começa a enxergar dessa forma, o corte deixa de ser só um procedimento. Ele vira uma estratégia. Foi exatamente o que aconteceu com
com a Maria Zeneide. E ela me chegou relatando que ela estava com queda, estava com uma queda muito grande, que ela queria cortar para que também parasse a queda. Mas quando eu fiz a avaliação, não era queda, era uma quebra devido à quantidade progressiva que ela fazia no cabelo. A cliente chegou falando uma coisa, gente, preste atenção. Mas quando ela parou para observar de verdade, ela percebeu que não era queda. Ela viu que era quebra. E olha como isso foi importante. Porque a cliente acreditava que tinha um problema. Mas o problema real era outro. É exatamente aqui que nasce o especialista. Quando ele aprende a enxergar aquilo que os outros não estão vendo. E no final, eu aí tirei a foto do antes e tirei a foto do depois e mostrei para ela. E ela viu. A diferença foi absurda. Uma diferença muito grande. Agora, eu quero te mostrar uma cena que eu gosto muito, porque ela mostra exatamente o momento em que essa chave vira na cabeça do profissional. Olha que atendimento do Elias. A parte de baixo é a parte melhor. Quando você pega uma mecha de cabelo dessa forma aqui, você observe que você tem uma parte da raiz ao meio da cabeça aqui do cabelo, é a parte que você tem bastante cabelo. A parte de cima, você começa a observar que você tem um afinamento, que é a parte que vai ficando porosa, com pontas duplas, triplas, danificadas. Essa parte de baixo é a melhor parte que você tem. Esse cabelo, você pode observar que você tem bastante cabelo aqui, e bom até as pontas. É o melhor cabelo que você tem e é o melhor cabelo que você corta. Percebe uma coisa? O Elias não começou falando de corte, ele começou falando de diagnóstico, gente. Olha como ele começou identificando onde estava o problema. E mais importante, ele conseguiu mostrar isso para cliente, cara. Olha só. Daqui 6 meses, 8 meses, esse cabelo vai crescer, ele vai encorpando e tirando todas essas pontas danificadas das pontas que você tem, ok? E o comprimento, a gente vai mantendo ele 1 centímetro, 1,5 centímetros, sem alterar o comprimento dele. Você vai ter um cabelo maravilhoso no final. Que interessante. Isso aqui é muito importante, porque a cliente normalmente acredita que para melhorar o cabelo dela, precisa perder comprimento. E o especialista entende que precisa resolver a causa. É diferente. É uma mudança completa de raciocínio. Ó, no final do atendimento, olha o que acontece. Já sinto meu cabelo muito leve, tô apaixonada. Aí, por ser um cabelo grande, normalmente a gente pensa que é um cabelo muito pesado. Mas olhem a leveza que ficou. E sem aquelas pontas ressecadas, tô apaixonada. Agora presta atenção. O que mais me chama a atenção nesse vídeo nem é o resultado, é a conversa. Porque quando você aprende a ler o cabelo, você passa a se comunicar de forma diferente. Seu diagnóstico ganha mais clareza e a condução da cliente se torna muito mais estratégica. E ó, sem perceber, começa a agir como aquele profissional que a cliente procura quando tem um problema de verdade. É exatamente essa lógica que eu quero te mostrar agora. Vem aqui na nossa modelo. Por quê? Porque eu vou abrir o meu raciocínio e mostrar o que estou enxergando nesse cabelo. Antes de eu entrar na lógica do método, deixa eu te fazer um resumo rápido, porque tem gente chegando agora na segunda aula, gente. E quem viu a primeira, presta atenção, porque isso aqui conecta tudo. Na aula passada eu te mostrei 3 coisas. A primeira, que existe uma oportunidade gigante. Um monte de mulher querendo, cabelo que cresce, saudável. E quase ninguém sabendo resolver isso. E tem uma vaga de especialista de crescimento aberta na tua região. Segunda, o que o mercado corta errado? Desfia para dar movimento, corta reto para encher, corta curto para tirar a parte ruim. E as 3 coisas não resolvem o problema da cliente, gente. Fazem o cabelo quebrar antes de crescer. A terceira, e mais importante, é que antes de cortar o especialista, ela faz uma coisa que ninguém faz. Ela diagnostica o cabelo. Ela conversa, investiga, ela acha a causa raiz e calcula quando aquele cabelo precisa. Lembra da modelo? Eu sentei com ela, perguntei, e aí, o que você manda? Investiguei o cabelo e descobri o que estava acontecendo de verdade com o fio dela. Toda vez que você corta mais a sua base lá atrás, que é as pontinhas do seu cabelo, Cadu, mas eu demoro 1 ano para cortar o cabelo. Mas toda vez que você corta 1 ano, o melhor que você corta é o de trás. O de cima da sua cabeça você não corta. Então a gente já sabe o problema. Fica muito mais fácil. Já sabe diagnosticar, mas agora vem a pergunta que você deve estar fazendo. Tá, Cadu, eu diagnostiquei o cabelo.
Descobri o problema. E agora? Como é que eu corto para resolver? Como o corte faz o cabelo crescer de verdade? É isso que você quer saber, né? Então, é isso que eu vou te mostrar agora. A lógica do Cut to Grow. Vem comigo. A gente vai agora na divisão aqui. A forma que eu faço a minha divisão é em T, gente. A primeira linha que você faz aqui no meio aqui, é legal você deixar o seu dedão aqui atrás, para ele te dar já a orientação de onde você quer. Porque eu venho pelo nariz da pessoa e eu já coloco aqui o dedo aqui atrás. Quando eu olho lá na frente e passo isso aqui, ó, o pente praticamente vai seguir exatamente onde o meu dedo tá, ó. Então isso aqui é uma dica boa para quem não tem muita firmeza de como dividir o cabelo. Seguinte, a primeira divisão eu faço aqui a do meio. A segunda, gente, é atrás da orelha da pessoa. Eu boto o meu dedo aqui, ó, atrás da orelha dela. Na minha divisão, eu não preciso de pregadeira, porque eu fazia antigamente em cruz, mas na verdade o do meio aqui não servia para nada, então eu faço em T. É uma linha para cá e uma assim entre as orelhas. Lembrando que aqui eu corto por etapas. Então eu tenho que ter o meu melhor cabelo aqui, tirando a parte que eu preciso, que é o de trás, e depois eu vou melhorando a parte da frente dela, beleza? Nessa parte aqui é a minha primeira mecha guia da parte do tamanho da parte de trás, onde é o melhor cabelo que ela tem. Então a gente tem que sempre lembrar que quando a pessoa for cortar um Chanel, ela tem que sempre pensar qual é o melhor cabelo dela no momento. É esse maravilhoso aqui de trás. É o que sustenta muita coisa. E quando a pessoa pensa em cortar ele mais curto para fazer um bico na frente, a gente tem que pensar, caramba, eu vou jogar isso aqui tudo fora para essa parte aqui que é a menor, com menos quantidade, ficar em evidência com a gente. Então, mesmo ela querendo fazer um Chanel, não tem problema nenhum. O momento que às vezes não é o certo. Aqui tem uma partezinha que é o melhor cabelo dela. Então, o que é mais bonito dela, eu já deixo cada vez mais cheio e mais bonito. Subindo um pouco do tamanho dela, eu também faço ele ficar mais gordo. O formato que eu tiro do cabelo, eu tô tirando a pior parte dela e tô deixando uma parte melhor. Qual é o intuito do meu trabalho? Sempre deixar cada vez mais gorda as pontas do cabelo dela. Então, olha o que o Cut to Grow faz. Ele trabalha a ponta de um jeito que ela engorda, gente. Que ela fica mais forte. Eu tiro o que tá quebrando e projeto o que tá crescendo. E aí tá o pulo do gato, né? O motivo de se chamar cortar para crescer é quando a ponta fica forte e ela para de quebrar. E quando ela para de quebrar, o cabelo nasce lá em cima, finalmente desce. A cliente vai achar que você fez o cabelo dela crescer. Você não fez, ele sempre cresceu, mas só parou de quebrar antes de chegar lá. Olha aqui pro chão. Por isso que aqui a gente tem vários pedaços que são magros e fica mais gordo, tá vendo? Até esse aqui, nessa partezinha aqui, ele estava mais gordinho aqui, tá vendo? Então o nosso trabalho é deixar cada ponta que você tem mais gordo. Olha essa. E por que que eu corto molhado? Para eu adquirir uma precisão dessa, de descida, com esse caimento seco, quase sempre a tesoura empurra, porque nesse conjunto de molhado você corta praticamente um grupo certinho. Quando eu corto seco, alguma ondulação pode estar no meio dela. E quando eu não corto certinho. Por isso que a gente tem que estar sempre fazendo com ele molhado para o meu método funcionar. O seco, para mim, não é legal. E olha, exatamente onde cortar. Quando tirar de cada parte. O ângulo, o cálculo de cada cabelo. Isso é método, gente. E o passo a passo? E tem a hora certa para você aprender. E hoje eu estou dando a lógica. Porque quando você entende a lógica, você entende isso não é sorte.
não é dom, é método. E agora você entende uma coisa, porque esse vira o serviço que toda cliente vai querer marcar com você, gente. Pensa comigo, toda mulher quer o cabelo grande, cheio e crescendo. Ó, e justo por isso, ela tem medo da tesoura. Ela foge de corte porque acha que cortar cabelo é perder cabelo. E aí quando você é o profissional que corta para crescer, você faz o quê? Você resolve o medo dela, entrega o sonho dela ao mesmo tempo. Você vira o único que faz isso na região. A cliente não tem nem com quem te comparar, gente. E olha o que acontece com a sua carreira quando você vira um profissional. Deixa eu te contar da Amanda. Ela cobrava R$ 85 no corte. Depois que virou especialista em crescimento, a procura explodiu, filho, aumentou. E quando a procura aumenta, o preço acompanha. Hoje ela cobra muito mais pelo mesmo tempo de trabalho. E não foi só ela. A maioria dos especialistas que a gente já formou com o método aumentou o preço do corte. Não foi porque eu mandei, não. Porque a procura cresceu. E a procura alta puxa o preço para cima. É natural. A Michele viveu isso na pele. Quando eu postei aquele cabelo, e aí várias pessoas me mandaram mensagem querendo também fazer aquele corte. E no meu trabalho mudou foi a procura. Quando a gente postou que estava fazendo o método do Cadu Cesário, eu já tive uma procura muito maior pelo corte, né? A procura pelo corte aumentou. Cara, e isso é o que mais muda na vida do profissional, gente. Não é só cortar melhor, é ser tão procurado que você pode cobrar o que o seu trabalho vale. E quando eu te falo que isso vai acontecer com você, eu não falo por achismo, eu falo com certeza. Olha o tanto de mensagem que chega para mim todos os dias. É mulher procurando esse tipo de profissional todo dia e não tá achando. Se você quiser ver com seus próprios olhos, é só entrar nas publicações do meu perfil, no Instagram, lá no TikTok. Vai nos comentários, olha as mensagens. A procura é absurda, gente. Tem gente implorando por alguém que resolva o cabelo delas. E hoje, essa procura, não tem ninguém para ir. Essa procura podia estar indo para você. E é por isso que eu preciso te falar uma coisa importante. Para de tentar saber de tudo. O mercado te empurra para ser bom no corte, na química, na coloração, em tudo. E sabe o que acontece? Você vira mais ou menos em tudo. Referência em nada. Olha a diferença. O profissional que faz de tudo é só mais um. Disputa cliente no preço. O especialista não. O especialista em crescimento, ele é procurado pelo nome. A cliente atravessa a cidade para sentar na cadeira dele e paga mais, sem questionar, porque ela não acha igual em outro lugar. Focar não diminui você. Focar te transforma na referência, gente. E repara numa coisa que talvez você não tenha percebido nessa aula. Esse tempo todo eu não te pedi para ter coragem. Eu te mostrei uma lógica. Porque o medo de cortar não resolve com coragem, se resolve com um método. Quando você sabe o porquê de cada movimento, quando você tem um passo a passo na sua frente, você para de chutar. E quando você para de chutar, o medo vai embora sozinho. Lembra da Vivian? Ela não ficou corajosa, ela passou a ter método. A segurança veio junto. E é exatamente isso que muda a sua vida como profissional. E olha, eu sei o que está acontecendo na sua cabeça nesse exato momento. Você entendeu a lógica e está pensando: Cadu, eu quero passo a passo. Quero aprender a fazer isso na minha cadeira. Eu te entendo. Eu tentei te explicar o máximo que dava aqui nessa aula. Mas tem uma coisa que não cabe apenas de uma aula, né, gente? O método completo, o cálculo, cada ângulo, a parte da frente, a finalização. Isso é que eu ensino já dentro do meu curso. E vou abrir as inscrições em breve. Mas isso é assunto para outro momento. Foca hoje no que você aprendeu aqui. Já é muito conteúdo, galera. Já é muito conteúdo. Se você já corta, já consegue aplicar algumas partes no seu salão. E se você ainda não corta, já consegue ter uma noção inicial do que é esse método. Então deixa eu fechar
o que você aprendeu hoje. Porque se você sair daqui entendendo só uma coisa, já valeu a aula. A insegurança não é falta de talento, gente. É falta de método. Hoje você viu a Micaele falando de que antes cortava para deixar bonito e hoje ela corta com propósito. Você viu a Maria Zeneide descobrir que o problema da cliente não era queda, era quebra. E viu o Elias conduzir uma cliente de um jeito completamente diferente, sem falar de corte, falando de crescimento, de plano e de futuro. Percebe o que existe em comum entre essas três pessoas? Nenhum deles ficou mais talentoso da noite para o dia. O que mudou foi a forma de enxergar. E é exatamente isso que você aprendeu hoje. Você entendeu que quem sustenta o crescimento é a ponta. O cabelo certo protege o comprimento em vez de roubar. Cortar para crescer é um serviço de quase toda cliente quer, gente. E o profissional que domina isso deixa de ser mais um. Ele vira referência, porque para de cortar cabelo e começa a resolver problema. E isso vale para qualquer cabelo. Tanto liso, cacheado, com química, sem química. Cara, porque o método não te ensina a decorar um corte. Ele te ensina a tomar decisões. E se você caiu de paraquedas nessa aula, faz um favor para você. Assiste a primeira aula. O link está aqui embaixo, gente. Agora, se você já assistiu, eu quero te desafiar a rever. Porque eu sei que tem gente pensando, já entendi, mas a verdade é que agora você está olhando diferente. Você acabou de passar essa aula inteira aprendendo a enxergar o cabelo de outro jeito. Então, quando você voltar na primeira aula, você vai perceber detalhes que simplesmente não enxergava antes. Não é porque a aula mudou, gente. É porque você mudou. E agora, igual aconteceu na primeira aula, eu tenho um teste rápido para você. Um exercício simples, só para confirmar que você realmente entendeu a lógica do método. E eu sei, sempre tem alguém pensando, depois eu faço. Não deixa para depois, gente. Leva 2 minutos e vale muito a pena, cara. Porque quando você terminar, eu vou te liberar mais um material complementar. Um resumo da lógica que eu te mostrei hoje, para você guardar, revisar a hora que quiser. E ó, começar a aplicar esse raciocínio nos cabelos que passam pela sua cadeira. E lembra do presente especial que eu te falei na outra aula passada, né? Ele continua de pé. Quem participar das 3 aulas e fizer os 3 testes vai garantir um presente especial no final. Você já fez o primeiro, agora faz o segundo, porque na próxima aula eu vou revelar exatamente o que é. E só quem completou toda a jornada vai poder receber. E presta atenção no que vem na próxima aula, porque ela fecha tudo. Primeiro eu vou te mostrar o resultado final da nossa modelo, lembra? O antes e depois completo. Você acompanhou o diagnóstico, você viu a lógica. Agora vai ver onde isso chega, gente. Mas o que eu vou mostrar depois disso muda o jogo. Por quê? Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, quando uma mulher da sua cidade fala, meu cabelo não cresce, qual profissional ela lembra assim, ó, de imediatamente, assim, ó, na hora? Qual é o problema que quando bate na cabeça da sua cliente, já traz o seu nome junto? Se você não tem uma resposta na ponta da língua, é exatamente isso que separa o profissional comum do especialista. Porque o comum é lembrado, de vez em quando, para um corte qualquer, gente. Agora, o especialista é o primeiro nome que vem quando o problema é a especialidade dele. E ó, quero que quando o assunto for crescimento e recuperação dos fios na sua região, nenhuma mulher tenha dúvida de qual nome ela vai lembrar. E que o nome seja o seu. Na próxima aula, vou te mostrar os 3 passos que fazem um profissional deixar de ser comum e se tornar um nome lembrado. E aí que tudo começa a se conectar. E você não vai querer perder essa aula por nada. Por isso, faz uma coisa agora. Se você ainda não está na nossa comunidade, entra, gente. O link está no botão aqui embaixo. E se você estiver assistindo pelo YouTube, o link está aqui na descrição. Entra na comunidade, porque é por ali
que eu vou avisar a hora que a última aula entra no ar, gente. E ó, onde essa jornada acontece de verdade. Você faz o teste e pega o seu material. E vê o tanto de cabeleireiro do Brasil inteiro nesse mesmo caminho que você. Então não fica de fora. Entra, faz o teste e me responde uma coisa nos comentários. Por qual solução você quer ser lembrado na sua região? Escreve para mim. Eu te vejo na próxima aula. Ah, a mais importante das 3.